Bom, meninos, vamos continuar então com a nossa aula. Agora eu vou utilizar os exemplos no computador para poder ficar mais fácil para vocês compreenderem. E nós vamos aprender então, finalmente, os tipos de predicado, que na língua portuguesa são 3, ok? Vamos lá? O primeiro tipo que eu vou falar é o predicado nominal. A sigla utilizada para ele é PN. Bom, o segundo tipo de predicado que eu vou falar é o predicado verbal, cuja sigla é PV. E o terceiro e último, mas não menos importante, é o predicado verbo nominal, e a sua sigla é PVN. Bom, então vamos lá, meninos. O tipo de predicado que eu disse que começaria a explicar é o predicado nominal. A gente tem uma frase como: a garota permanecia tristonha. Vocês já sabem que o que está grifado é predicado. Mas como eu vou saber que a classificação do que está grifado é predicado nominal? Sempre que eu tiver um verbo de ligação. No caso ali nós temos o verbo permanecer. Identifiquei o verbo de ligação, já sei que a classificação do meu predicado é nominal. Se fosse para eu analisar sintaticamente toda a frase, a gente já saberia que garota é um núcleo do sujeito, simples, né? Permanecer é um verbo de ligação. Hoje nós aprendemos o que aparece depois de verbo de ligação é o predicativo do sujeito. Quer dizer que toda essa parte é o meu PN, predicado nominal. Todo predicado, assim como o sujeito, tem um núcleo. O núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito. No caso, nesse exemplo aqui, o núcleo é tristonha. Para fechar, eu entendo que toda vez que eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu terei um predicado nominal. Bom, vamos para o nosso segundo tipo de predicado, o PV, que é o predicado verbal. Em uma frase como: Maria comprou flores para a festa, eu já verifico que comprar não é verbo de ligação, então o predicado não pode ser nominal. Portanto, continuo a minha análise. Maria é um sujeito simples. Comprou, eu pergunto o quê? Então, comprou é um VTD. O que foi comprado? Flores, né? Então, flores é o OD. Para a festa é o lugar em que essas flores serão usadas. Então, para a festa seria um adjunto adverbial de lugar. Quer dizer que toda vez que eu tiver um verbo significativo, o meu predicado é verbal. Observem, eu destaquei tudo, predicado verbal. Como eu disse, todo predicado tem um núcleo. O núcleo do predicado verbal é sempre o verbo, o próprio nome conta. Então, neste caso aqui, o núcleo é comprou. Logo, eu fecho dizendo que comprou é um verbo significativo. Então, sempre que eu tiver um exemplo com verbo significativo, sem nenhum adjetivo, eu tenho apenas um verbo significativo, o meu predicado é predicado verbal, ok? E para encerrar os ensinamentos de hoje, vamos para o nosso PVN, predicado verbo nominal, que é a soma dos dois predicados anteriores. Em uma frase como: eu mantive a casa limpa e organizada, tudo que está grifado é predicado. Manter não é verbo de ligação, então eu tenho um verbo significativo. Diante disso, eu sempre terei duas opções: ou meu predicado será verbal ou meu predicado será verbo nominal. Vamos dar sequência à nossa análise que vocês entenderão. O eu é o sujeito simples. Mantive, eu pergunto o que. Então, mantive é um VTD. O que eu mantive? A casa. Então, a casa é o meu
OD. Só porque agora eu trouxe características para essa casa. Logo, eu trouxe predicativos, predicativos do objeto. Então, para ser PVN, eu preciso ter um verbo significativo e eu preciso ter predicativo. Senão, o predicado seria verbal. Como a gente já sabe, todo predicado tem um núcleo. Aqui é PVN, é verbo nominal, então eu terei que ter dois núcleos, o verbo, que é comprou, e os nomes, que são os predicativos, no caso limpa e organizada. Repetindo, todo PVN tem dois núcleos, os núcleos sempre serão o verbo e os predicativos. Bom, meninos, só para resumir, então, nós aprendemos os 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O primeiro, vocês sempre vão poder representar pela sigla PN, o segundo, sempre pela sigla PV, e o terceiro, sempre pela sigla PVN. Para ser predicado nominal, nós precisamos ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Para ser um predicado verbal, nós precisamos que tenha apenas um verbo significativo. E para que seja um predicado verbo nominal, nós precisamos ter um verbo significativo mais um predicativo. Lembrando que pode ser tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Ok? Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas aí nós vamos resolvendo juntos, tá bem? Na sequência eu passarei os exercícios para ver se vocês realmente compreenderam a matéria. Um abraço, até breve!